Olá meninas, vamos dar continuidade aqui no nosso assunto obesidade. Hoje é ao ar livre, vamos lá ver se eu consigo fazer o vídeo sem muitos ruídos e interferências, tá bem? Então, olha, como havíamos falado no vídeo anterior, a obesidade hoje em dia é uma epidemia a nível mundial e por isso deixei para vocês os principais critérios que são utilizados atualmente para classificar e identificar as pessoas com essa doença, né? Deixei aí uma tabelinha que é muito utilizada, que é o IMC, que é o Índice de Massa Corporal, onde a gente pega o peso e divide pela estatura ao quadrado. Qualquer um pode fazer essa conta simples, tendo sempre que ter em consideração a sua composição corporal, não é? Por quê? Porque uma pessoa com peso grande pode ter um peso grande porque tem muita massa muscular, ou então tem um peso grande porque tem muita gordura. Depois, diante dessa continha que a gente faz, é ter um bom senso de olhar e perceber se a pessoa é musculosa ou se é obesa, ok? Então, quando a gente pensa em obesidade e em epidemia a nível mundial, vem-nos logo à cabeça os Estados Unidos, não é? Que durante muito tempo foi o país aí com os maiores índices de obesidade a nível mundial. Atualmente, o país que mais obesos tem no mundo é a China, também por conta do número de habitantes, não é? Em segundo lugar, vem os Estados Unidos e em terceiro lugar vem, infelizmente, o Brasil. O Brasil é o terceiro país no mundo com maior número de pessoas obesas. Isso veio aumentando nesses três países nos últimos 40 anos, de forma vertiginosa, digamos assim. Atualmente, para terem uma ideia, entre 2001 e 2010, os Estados Unidos tinham uma prevalência de 40% da população com IMC acima de 30, que é já considerado obesidade. Então, era 40% da população com IMC acima de 30. Hoje, esse percentual subiu para 40% de obesidade mórbida, ou seja, o IMC para cima de 40, e o número de pessoas com sobrepeso aumentou para 65% da população, ou seja, aumentou muito mesmo. Portugal também não está assim muito bem, não sei se leram o artigo aí, os artigos que eu vos deixei previamente na semana passada. Portugal atualmente tem um percentual de obesos de 29% e se juntarmos as pessoas com sobrepeso, esse percentual sobe para 69%, ou seja, é uma quantidade bastante grande da população. Os 29% de obesos em Portugal somam 2 milhões de pessoas, ou seja, é muita gente com essa doença e é extremamente preocupante a nível de saúde pública, não é? Acho que mais medidas eficazes deviam ser implementadas para controlar essa situação que está um bocado fora de controle em todo o mundo. Nos Estados Unidos, o que eles se aperceberam? Já há alguns anos atrás, na década de 90, se aperceberam que o número de pessoas com sobrepeso e obesidade vinha aumentando. Então, criaram uma instituição, um órgão no governo para controlar essa situação e tentar perceber e estimular as pessoas para que esse aumento galopante, digamos assim, da sobrepeso e da obesidade fosse freado, né? Fosse freado. Então criaram um organismo em que eles ligam para a casa das pessoas nos Estados Unidos inteiro e vão controlando o peso, perguntam o peso e a estatura e vão fazendo controles periodicamente. Então, nessa altura, em 1990, eles fizeram essa primeira abordagem, digamos assim, e colocaram uma meta. A meta dos Estados Unidos era que em 10 anos, ou seja, entre 1990 até 2000, eles queriam que a população se tornasse mais ativa. Então, decidiram combater a obesidade pela diminuição do sedentarismo. Então, estimularam as pessoas a saírem do sedentarismo e começarem a serem fisicamente mais ativas. Em 2000, isso aconteceu, é fato, as pessoas em 10 anos se tornaram mais ativas, mas os efeitos esperados não aconteceram, ou seja, eles tinham em 1990 25% das pessoas com sobrepeso e a meta era em 10 anos abaixar de 25% para 20%. E o que aconteceu? Depois de 10 anos, apesar das pessoas terem todas aumentado o seu gasto calórico, se tornado mais ativas, diminuíram o sedentarismo, não é? E aumentaram a taxa de sobrepeso mais ainda do que tinham antes, ou seja, passaram de 25% de sobrepeso
para 40% de sobrepeso em 10 anos. Então, esse organismo ficou sem saber por que isso aconteceu. Enfim, teoricamente, as pessoas começaram, né? Todo mundo tem a fórmula do emagrecimento, que para emagrecer basta gastar mais calorias e comer menos e gastar mais, é a conta matemática, e que por essa via do aumento do gasto energético, ou seja, do gasto calórico, não aconteceu, não teve sucesso. Então eles começaram também em simultâneo, nessa altura, também apostar na dieta, ou seja, estimular as pessoas a comerem melhor e mudar o comportamento alimentar e fazerem mais dieta. Vou passar aqui para vocês os dados, que não são nada animadores. Então, olha, eles tinham, nos anos 80, cerca de 40% da população fazendo dieta, em que desse percentual eram 14% mulheres e 7% homens. Então, tinha 14% de mulheres fazendo dieta, 5% dos homens, no total de 40% da população, não é? Eles tinham um índice de obesidade em torno de 10 a 14%, ou seja, era controlado, era baixo. Depois, na década de 90, esse percentual de pessoas a fazerem dietas aumentou, mas também junto com o percentual de pessoas a fazerem dietas, tanto homens quanto mulheres, aumentou o percentual de obesidade, que antes era de 10 a 14%, passou de 15 a 19%, ou seja, as pessoas estavam fazendo mais dieta, mais pessoas fazendo dieta e o percentual de obesidade aumentou. Depois, continuaram investindo nessa política de estímulo de atividade física e alimentação e vieram os anos 2000. Nos anos 2000, a prevalência de obesidade, que era 19% nos anos 90, passou para 25%, ou seja, mais gente fazendo dieta e mais gente obesa. E atualmente, o quadro é ainda mais deprimente, ou seja, temos 57% da população americana que faz dieta, sendo 57% da população total, e a obesidade, que era 25% nos anos 2000, atualmente passou para 40%, ou seja, dos anos 80 até agora, as pessoas estão fazendo mais dieta, fazendo mais exercício, e o percentual de obesidade, que era entre 10% e 14%, atualmente é 40% nos Estados Unidos. Como é que a gente explica isso? Boa pergunta. Afinal, parece que para emagrecer não é só fazer atividade física e comer menos. Temos que descobrir qual é o segredo para que seja feito um trabalho de forma eficaz para controlar essa epidemia, tá bom? Eu agora vou encerrar esse vídeo, vou começar a vos apresentar aqui alguns estudos para mostrar que não é bem assim que funciona, tá bom? Basta fazer mais exercício e comer menos que a matemática funciona. Vou tentar fazer de forma mais dinâmica, em vez de ficar só falando dados, e vou vos contar aqui acerca do estudo, e depois vou vos fazer perguntas para que vocês interajam, tá bom, comigo, e deem a vossa resposta antes de eu dar qual foi o veredito do estudo, tá bom? Acho que fica mais dinâmico e interessante, tá bem? Até já!